Oi pessoal, meu nome é Thalita, eu sou professora de Física e Matemática e hoje a gente vai falar sobre racionalização de denominadores. O que é racionalizar? Racionalizar é eliminar os radicais, radicais é esse símbolo do denominador de uma fração sem alterar o seu valor. Eu costumo dizer que a matemática não aceita a raiz embaixo. Então, como é que a gente faz para fazer essa eliminação e sem mudar o valor dela? A gente vai multiplicar em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Então, quanto que vai dar isso aqui, ó? 1 vezes raiz de 3. E no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3. No denominador, a gente tem duas maneiras de pensar. Ou a gente pensa o seguinte, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3, o radical é o mesmo, as duas são raiz quadrada. Então, eu posso pôr um radical só e colocar 3 vezes 3. Quanto que é 3 vezes 3? É 9 e a raiz de 9 é 3. Ou eu posso pensar que é raiz de 3 ao quadrado, já que ela aparece aqui, ó, duas vezes. Raiz de 3 ao quadrado, a raiz quadrada de um número ao quadrado é o próprio número. Então, como que vai ficar isso aqui? Na parte de cima, vai ficar 1 vezes raiz de 3, que é raiz de 3, e na parte de baixo, 3, ok? Vamos fazer mais um exemplo. Agora, um exemplo que tem raiz no numerador e raiz no denominador. Mas a matemática, ela só não aceita raiz no denominador. Então, eu multiplico em cima e embaixo pela raiz que está embaixo. Então, ó, cuidado que isso aqui é uma coisa só. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2. E no denominador, raiz de 2 ao quadrado. De novo, ó, aqui é um radical, é o mesmo. Então, eu posso colocar 3 vezes e colocar um radical só, 5 vezes 2. E na parte de baixo, raiz quadrada de um número ao quadrado é 2. Então, quanto que vai ficar em cima? 3 vezes raiz de 2 vezes 5, que é 10, sobre 2. Acabou o exercício. Agora, a gente vai fazer se a raiz não for quadrada, se for uma raiz de outra ordem. Como que eu faço se a raiz for de outra ordem? Olha aqui um exemplo. A gente viu que para poder cortar a raiz na parte de baixo, tinha que aparecer assim, ó. Se a raiz é quadrada, né? Por isso tem um doisinho aqui, ela tem que ser ao quadrado para eu poder cortar isso aqui e virar 3. Então, se a minha raiz for cúbica, eu tenho que ter quantos embaixo? Eu tenho que ter 3 no final. Então, olha aqui, ó. 1, 2, 3. Então, isso aqui vai dar raiz cúbica de 5 elevado a 3. É 1, 2, 3. Se eu coloquei duas raízes aqui embaixo, eu vou colocar duas aqui em cima, porque o que eu faço no denominador, eu tenho que fazer no numerador. Então, como é que vai ficar na parte de cima? 2 vezes raiz cúbica de 5 elevado a 2. Então, em cima, se você quiser, você pode colocar que é 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. E no numerador e no denominador, ó, 5. Acabou o meu exercício. Porém, e se a minha raiz, ao invés de ser uma raiz cúbica, que eu consigo vir aqui, escrever, contar quantos tem, a minha raiz for de 10ª ordem? Raiz 10ª de um número. Ao invés de eu ter que escrever tudo, eu só imagino o seguinte, ó. Se ela é uma raiz 10ª, é porque no final eu tenho que ter essa raiz 10 vezes, não é isso? Então, aqui eu já tenho uma vez, só faltam mais 9 vezes. Então, eu só coloco aqui quem tá faltando. O que eu faço embaixo, eu faço em cima. Então, ó, quanto vai ficar em cima? 1 vezes isso aqui tudo vai dar raiz 10ª de 3 elevado a 9. E na parte de baixo, ó, tinha uma raiz aqui, mais 9 aqui, no total 10 raízes. Corta, corta,
Então, no denominador, eu eliminei a minha raiz e no numerador ficou raiz décima de 3 elevado a 9. Foi. Agora, um exemplo diferente. Se na parte do denominador eu tiver uma equaçãozinha, uma conta, uma soma, uma subtração. Como que a gente elimina sem modificar o valor da minha fração? Eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado. E o que é o conjugado? É você trocar o sinal. Eu troco um sinal. Um sinal que eu troquei já dá certo. Ah, eu sou obrigada a trocar esse? Não, poderia trocar aqui o positivo, tá bom? Então, como é que vai ficar? Aqui vai ser uma distributiva. 1 vezes raiz de 2 é 1 raiz de 2. 1 vezes menos 3, mais com menos, menos. 1 vezes menos 3. E no denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente já viu que raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é 2. Raiz de 2 vezes menos 3, mais com menos, dá menos 3 raiz de 2. Agora, eu vou fazer o outro pedacinho, o outro lado. Como que vai ficar no outro lado? 3 vezes raiz de 2, só que agora, ó, mais com mais, positivo, 3 raiz de 2. 3 vezes menos 3, mais com menos, dá menos 3 vezes 3. Agora é só eu fazer as contas e ver quanto que vai ser o meu resultado final. Como é que vai ficar isso aqui? Na parte do numerador, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2, 1 vezes 3 é 3. Agora, olha só o denominador. Eu devo raiz de 3 e eu devo 3 raiz de 2 e eu tenho 3 raiz de 2. Se eu devo a mesma coisa que eu tenho, morreu. E na parte de baixo vai sobrar o 2, 3 vezes 3, 9. Então, aqui vai ficar raiz de 2 menos 3. Tenho 2 e devo 9, eu devo mais do que eu tenho. Então, eu devo 7. Porém, esse negócio de ficar com negativo embaixo é muito estranho. Então, como é que eu troco, eu arrumo esse sinal? Um jeito é eu pensar isso aqui, ó, que toda fração, na parte de baixo, tem um menos 7. Então, como é que eu fico com isso aqui embaixo? Como é que eu fico com isso aqui no meu denominador? Mais com menos dá menos raiz de 2 sobre 7, menos com menos dá mais 3 sobre 7. E agora, todo mundo ficou com esse 7 embaixo, um 7 positivo. Então, isso aqui eu posso escrever como menos raiz de 2 mais 3 sobre 7, ok? Fazer mais um exemplo com uma equaçãozinha embaixo, com uma continha embaixo, só que dessa vez já com um sinal negativo. Mas a gente falou que quando eu tenho uma equação embaixo, eu preciso multiplicar pelo conjugado. E o conjugado, o que que é? Trocar esse sinal. Então, vai ficar raiz de 2 mais raiz de 7 em cima e raiz de 2 mais raiz de 7 no denominador. E aí, eu vou fazer distributivo, ó. 3 vezes raiz de 2, dá 3 raiz de 2. 3 vezes raiz de 7, mais com mais é mais 3 raiz de 7. E no denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar quanto? Raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 2 ao quadrado, que é 2. Então, achei o primeiro. Raiz de 2 vezes raiz de 7, mais com mais vai dar mais raiz de 2 vezes raiz de 7. Agora, eu vou para o outro pedacinho da minha equação. Raiz de 7 vezes raiz de 2, menos com mais vai dar menos raiz de 7 vezes raiz de 2. Raiz de 7 vezes raiz de 7, menos com mais, menos. Raiz de 7 vezes raiz de 7,
raiz de 7 ao quadrado, corta, que é 7. Então, aqui, ó, 7. Então, agora a gente vai ajeitar e arrumar esses termos da minha fração. Como é que vai ficar aqui em cima, ó? 3 raiz de 2 mais 3 raiz de 7. E olha lá no denominador. Eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 7, que é a mesma coisa que eu escrever raiz de 14. E eu devo raiz de 7 vezes raiz de 2, que é a mesma coisa que raiz de 14 também. Então, se eu tenho a mesma coisa que eu devo, morreu. 2 menos 7, que são os termos que sobraram aqui no denominador, dá menos 5. Da mesma forma que a gente já conversou no exemplo anterior, como que isso aqui vai ficar? 3 raiz de 2 sobre menos 5, mais 3 raiz de 7 sobre menos 5. O que eu faço aqui? Raiz em cima, faço jogo de sinal com os dois termos. Então, vai ficar raiz de positivo, 3 raiz de 2 positivo, mais com menos 3 raiz de 2 sobre 5, menos com mais com menos 3 raiz de 7 sobre 5. Então, agora, os dois termos têm 5 na parte do denominador. Então, eu posso juntar os dois numa fração só. Então, vai ficar menos 3 raiz de 7 sobre 5, certo? Então, é isso. Eu fiz alguns exemplos de racionalização. Se vocês tiverem alguma dúvida, comenta. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, por favor, que a gente agradece. Então, é isso. Tchau!